Deus não odeia o divórcio. Pelo amor de Deus, parem de reproduzir essa frase porque ela não é verdade. Olá, eu sou Ellen de Oliveira, tenho 37 anos, sou cristã. Além de cirurgiã dentista, sou bacharel em teologia e eu venci a violência doméstica após 12 anos em um relacionamento abusivo. Toda a minha história se encontra aqui no meu canal. Compartilhe os meus vídeos com quem você sabe que precisa ser salva da violência doméstica. Deus não odeia o divórcio. Pelo amor de Deus, parem de reproduzir essa frase porque ela não é verdade. Pega a sua Bíblia e veja o que está escrito em Malaquias 2,16. Se a sua versão é a Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada ou a Bíblia King James, está escrito repúdio, mas se é alguma outra versão e está escrito divórcio, a tradução dessa palavra está errada. No hebraico, as palavras para repúdio e divórcio são completamente diferentes, nem tem como confundir. Eu estou aqui com a Bíblia, palavra-chave, e eu vou mostrar para vocês no original. A palavra usada em Malaquias é shalá, sinônimos: expulsar, descartar, abandonar, desistir, despedir, deixar ir, soltar, empurrar, expelir, por fora, mandar embora. Bem diferente de keritut, que significa rompimento do vínculo matrimonial, divórcio. Eu preciso deixar claro que esse vídeo não banaliza o casamento. O casamento foi criado por Deus e deve ser levado a sério, mas justamente por ser algo tão sério, ele não pode ser interpretado de maneira superficial, ignorando o contexto, idioma original e intenção do texto bíblico. A discussão é muito mais profunda do que simplesmente repetir uma frase pronta: Deus odeia o divórcio. Quase todas as mulheres que me procuram vivem atormentadas pela dúvida: se eu me divorciar por causa de violência, abuso, abandono, estarei em pecado? Então vamos olhar para o que a Bíblia realmente diz. Ela diz que Deus estava odiando a perversidade que os homens estavam fazendo com suas mulheres, abandonando-as por qualquer motivo e cometendo violência. Para ficar mais claro ainda, essa palavra violência no original é Hamas e significa crueldade, dano, injustiça relativo à violência física. Quando se refere a uma pessoa, significa opressor ou homem violento. Ou seja, a Bíblia não só fala sobre violência doméstica, como fala que Deus odeia isso. E onde entra o divórcio? Deus criou o divórcio para a proteção da mulher. Sim, foi Deus que criou e colocou em sua lei. A própria palavra de Deus diz que sua lei é perfeita. Então, como Deus ia odiar algo que Ele mesmo criou e colocou em sua lei que é perfeita? Em Deuteronômio 24 diz que se o homem repudiasse sua mulher por qualquer motivo, deveria lhe dar o divórcio para que ela ficasse livre para se casar novamente. Note, não seria o caso dela estar em adultério, porque nesses casos ela deveria ser condenada. Era nos casos de que o homem de coração perverso simplesmente não quisesse mais sua mulher, quisesse abandoná-la. Se ele não desse o divórcio a ela, ela estaria sentenciada a nunca mais poder se casar de novo e ficaria desamparada, já que era somente os homens que sustentavam as mulheres. Mas até aqui nós falamos de Antigo Testamento. Vamos para o Novo? O que Jesus falou sobre repúdio e divórcio? Inclusive no grego essas duas palavras também são diferentes. Vamos começar por Mateus 5, 31 e 32, que no estudo dessa Bíblia diz: a tradução literal para esses dois versículos seria: também foi dito, qualquer que repudiar sua mulher, que lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, comete adultério contra ela. E qualquer que se casar com uma mulher que foi repudiada sem justificativa adequada, comete adultério. Segura essa informação que vamos para o que o estudo de Mateus 19, do 3 ao 9 diz. Leia o texto novamente e eu vou ler o comentário bíblico aqui. Diz assim: muitas vezes, quando estes versículos e outros similares são lidos, supõe-se que a mulher divorciada não deve casar-se novamente. Todavia, nas situações aqui tratadas, o cônjuge que foi repudiado era inocente. Jesus refere-se ao homem que se divorcia de uma companheira com a mera desculpa de que seu amor por ela se esgotou. O Senhor insistia que era necessário obedecer à provisão de Deuteronômio 24, do 1 ao 4. A pessoa que repudia injustamente um cônjuge inocente deve isentá-lo da culpa, dando-lhe uma carta de divórcio. No caso em que o cônjuge repudiado fosse culpado de adultério, a lei mosaica exigia o apedrejamento, Deuteronômio 22, 21, tornando desnecessária a carta de divórcio. Nesta passagem específica, Jesus preocupa-se apenas com a parte inocente e não com a que é simplesmente capaz de assegurar um divórcio legal. É importante considerar que Jesus nunca proibiu que a parte inocente se casasse outra vez. Marcos 5, 31, 32, que foi o que lemos anteriormente. Em resumo, a Bíblia mostra que Deus condena o abandono, a violência, a agressão e a traição contra a parte inocente, ou seja, a dureza do coração.
Felizmente hoje, a mulher pode se libertar e se divorciar sem esperar pelas escolhas perversas desse homem. O debate bíblico nunca foi sobre aprisionar vítimas, mas sobre impedir injustiça. E é por isso que textos bíblicos precisam ser estudados com responsabilidade, porque uma interpretação rasa pode colocar culpa sobre pessoas inocentes enquanto protege quem comete violência e abandono. E isso definitivamente não representa o caráter de Deus. Se agora você sabe que Deus não odeia o divórcio, por que tantas pessoas odeiam mais o divórcio do que a violência doméstica que destrói mulheres todos os dias? Se tiver alguma dúvida, me chama no direct do meu Instagram. Deus te abençoe.